Então a gente vai falar, na verdade, mais um pouquinho sobre câncer de próstata não metastático resistente à castração. E por que a gente não falava disso e agora a gente está falando toda hora? Bom, por dois motivos. Primeiro, porque agora a gente tem o que fazer para esses pacientes, a gente tem drogas, então a indústria vai massacrá-los nos próximos 2, 3 anos aí com informações sobre isso. E agora, quando a gente tem alguma coisa para fazer, a gente precisa também entender o que está acontecendo, já que agora a gente está pensando em fazer ou não fazer droga, a gente acabou de ter essa discussão aqui, a gente precisa pelo menos entender o que essa doença é e encaminhar ou prescrever, entender o que a gente vai fazer e fazer isso de maneira adequada e segura. Isso aqui é a única coisa importante, na verdade, de verdade, para vocês saírem daqui hoje entendendo, para quem não é o dia a dia, lidar com câncer de próstata avançado. É quem é esse paciente. Esse é sempre um drama, a gente passa às vezes por esse paciente e não repara que esse paciente cabe nesse grupo aqui. E ele é um grupo um pouquinho heterogêneo, isso já é uma crítica, a gente já pode levantar isso como uma das críticas a todos os trabalhos que foram feitos. Ele é um grupo heterogêneo. Ele é um paciente que o Frota acabou de mostrar para vocês, aquele paciente que operou, fez a radioterapia, PSA subiu. Esse é o paciente clássico, esse é o paciente que a gente vê no consultório. Mas tem esse segundo grupo, aqui, que é essa segunda linha aqui, que é a recidiva com a próstata não tratada. A gente viu isso, principalmente no sistema público, a gente tratou por muito tempo pacientes localmente avançados só com hormonioterapia. A gente não operava e também não fazia radioterapia nesses pacientes. O que não é adequado. A gente deveria tratar localmente a doença localmente avançada. A gente quer fazer radioterapia até no paciente oligometastático, eu acho que é uma boa, então não é o localmente avançado que eu não vou tratar. A gente tem que tratar esse grupo de pacientes. Mas a gente não tratava e fazia só hormonioterapia. Invariavelmente esse paciente vai evoluir e vai ter uma doença resistente à castração, porque não teve seu primário tratado. E esse terceiro grupo é um grupo certamente mais raro e mais difícil de ser avaliado. Mas todo mundo que já entrou num clinical trial e viu como a gente estabelece os critérios para colocar um paciente num trial, sabe que esse paciente pode ter entrado no nosso dia a dia e pode ter entrado mesmo num clinical trial. É o paciente que ficou com uma lesão duvidosa numa cintilografia, você fez um exame, ele tinha um pequeno linfonodo, ele tinha uma metástase que a cintilografia veio duvidosa, né, uma coisa que raramente acontece, né, todas as cintilografias que eu peguei, bateram o martelo certinho, isso aqui é metástase ou não é metástase, nenhuma ficou duvidosa, nenhuma escreveu relação com radiológica, né, Camila, isso aí a gente nunca faz. Mas esse paciente que você tratou, bom, vamos considerar como metastático. Eu tento evitar isso, sempre falo nas reuniões e para os meus residentes, eu sempre dou o benefício da dúvida, se tiver uma metástase, trate como não metastático. Porque uma vez que você taxou esse paciente de metastático, ele vai ser metastático para sempre. Ninguém vai voltar atrás com essa história. Agora, se você tratou ele como não metastático e um dia ele desenvolveu uma metástase, aí talvez você possa realmente mudar ele de categoria. Então, na dúvida, eu sempre trato os pacientes como não metastáticos. Mas muitas vezes ele é considerado como uma metástase, a gente vai tratar. E no futuro, quando esse PSA voltar a subir, mesmo com o tratamento hormonal, e a gente refaz esses exames, às vezes a gente não acha aquela metástase que a gente achou. Ou porque não era mesmo, realmente era uma dúvida, tinha tido uma fratura, a gente não veio a história desse paciente, ou era uma outra lesão de reabsorção óssea que não tinha nada a ver com o tumor, ou essa metástase respondeu tão bem que hoje ela não aparece, mas o PSA desse paciente está subindo. Então, existem esses 3 grupos de pacientes. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pode até me interromper, na verdade, porque eu acho que esse é um ponto mais importante dessa questão aqui. E o que fazer com esses pacientes? Como acompanhar? A gente tem alguns guidelines, tem o guideline do Radar, né, o radar, que fala lá de tanto em tanto tempo, de 6 em 6 meses, você faz um exame assim, dependendo do doubling time, dependendo de quando tiver o PSA, quando o PSA subir de 5, você faz mais, menos. A grande verdade é que a gente não sabe direito. Isso aí é meio que um critério para a gente saber mais ou menos alguma coisa para você seguir, mas, na verdade, exames convencionais, quer dizer, os exames que a gente faz rotineiramente, bone scan com tecnésio, tomografia computadorizada, eles certamente vão subestimar, na verdade, esses dados. Né? A gente vai ter metástases que não são vistas por esses exames. E o NGI, a nova geração de imagens, ressonância de difusão de corpo inteiro, PET, PSMA, PET com outros marcadores, sem dúvida nenhuma, ele vai mostrar mais imagens, mais metástases, mais lesões. Mas a gente não sabe o que fazer com esses resultados, porque os trabalhos não usaram isso daí. Então, a gente tem problema nos dois lados. Um, o exame não é bom, o outro, o exame não foi validado. Então, a verdade é que a gente não sabe muito bem, mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma imagem com uma certa frequência, 6 em 6 meses, uma vez por ano. A gente precisa acompanhar e não é ficar olhando o PSA desses pacientes subir. Eu vou direto para o PET, PSMA, porque essa história vai entrar, eu acho que, eu estava falando para a Camila aqui, que a nossa solução talvez seja acabar com o negócio de PET, PSMA, proibir esse negócio por uns 5 anos, até a gente entender o que está acontecendo, depois a gente volta com ele,
Porque ele está atrapalhando na sua vida, atrapalhando doença localizada, estadiamento, atrapalhando recidiva. Vocês já viram que todas as aulas aqui terminou em PET-PSMA, de alguma maneira a gente terminou falando desse teste. Então, o que esse teste vê? Esse aqui é um exemplo de um teste que viu, na verdade, várias lesões, vários linfonodos, aqui 17 linfonodos, que não seriam considerados metastáticos, certamente. Para ser considerado num exame convencional um linfonodo metastático, você tem que ter uma lesão maior do que 10 milímetros, 15 milímetros. Então, nunca é considerado metastático esses linfonodos. E o PET-PSMA vai, sem dúvida nenhuma, pegar essas lesões. E esse grupo de pacientes que a gente acabou de falar, que é o não metastático, resistente à castração. Então, é o paciente que está recapitulando, está recebendo hormonoterapia ou fez orquiectomia, que infelizmente é cada vez mais raro, na verdade, que a gente deveria fazer mais orquiectomia do que a gente faz, mas esse paciente já está bloqueado, ele está com testosterona baixa e o PSA dele está subindo. Mas ele não tem metástases nos exames convencionais. Não estamos falando do PET, cintilografia e tomografia, ele não tem metástase. E se eu fizer PET nesse grupo de pacientes? Bom, não vou me esconder que se eu fizer PET nesse grupo de pacientes, é óbvio que vai dar positivo na maioria das vezes. Todo mundo sabe disso, a indústria sabe disso. Quem fez os trials sem utilizar o PET, que é o meu caso, eu participei desses trials, a gente sabe disso, que se eu tivesse feito o PET nesses pacientes, teria lesão. A gente não precisa ficar fazendo de conta que isso não ia acontecer. Claro que ia acontecer. E esse grupo de pacientes aqui, que foi apresentado na AUA agora, 2 meses atrás, eles pegaram um grupo que era um Spartan-like, né? Pacientes que eram desse jeito, aí tinham esse doubling time abaixo de 10 meses, de alto risco, um PSA subindo, bloqueados, e fizeram PET-PSMA. E o que aconteceu? A gente já sabia que isso ia acontecer. 98% dos pacientes apareceu alguma coisa. Tudo bem, vamos considerar aí que tem um 10% de falso positivo, né? Todo mundo já viu pitfalls aqui do PET-PSMA. A própria Camila mandou para a gente um dia um slide lá bem bonitinho, com várias coisas, gânglios simpáticos, lesões neurais, schwannomas, algumas outras coisas que podem confundir, que não são verdade. Então, vamos dizer que não seja os 98% positivos, seja juntar o valor preditivo positivo lá do trabalho, vamos dizer que 90% disso aqui seja realmente câncer de próstata metastático. 55% desses pacientes tiveram recorrência local. 24% tiveram recorrência só local. E aí volta a questão, e eu sou absolutamente razoável entrar nessa discussão, que alguns pacientes vão ter doença só localizada. E vale a pena, de repente, ir lá e irradiar esse paciente com essa doença localizada, já que ele muitas vezes não recebeu nunca tratamento local? É uma discussão. Acho que é um ponto importante a gente levantar. Eu tenho um único paciente até hoje que eu fiz isso. Eu resgatei ele localmente numa doença já resistente à castração. E deu certo, mas a minha estatística é exatamente um caso. 54% tinha linfonodos pélvicos, 55% tinham doenças extrapélvicas, à distância. E daqueles que tinham doença, 29% era oligometastático, mas acreditem, 46% tinham doença polimetastática, tinham mais do que 3 lesões metastáticas. Então, é isso que acontece com esse grupo de pacientes, ou seja, eles vão ter metástases no PET-PSMA. Mas o que é importante? A gente comparou, né, esse trabalho comparou, então, esse grupo de pacientes que vocês veem aqui, que é esse que eu acabei de falar, com o grupo de pacientes do Spartan. E colocou lado a lado na tabela para ver o quê? Primeiro, será que esses pacientes no qual foi diagnosticado metástase à distância, não só local, esses pacientes não se beneficiaram? Ou esse paciente que tinha só doença local, ele não se beneficiou? Então, a gente não deveria, talvez, nesse subgrupo, fazer a medicação? O que ele mostrou é que não, que, na verdade, todos esses subgrupos se beneficiaram, tiveram benefício, independente do que se achou no PET-PSMA, ele ainda assim manteve o benefício. E ele teve alguns preditores do que seria esperado para pacientes que têm metástase, têm doença não só recorrência local, mas que tiveram metástase. Então, pacientes com PSA acima de 5,5, pacientes que já mostravam doença linfonodal nos exames convencionais, tá? Lembrando, aqui é o N1 já do exame convencional. Então, isso é um fator de risco para o paciente ter doença à distância. Vocês podem me interromper e perguntar, mas como é que é N1 se ele era M0 resistente à castração? Né? Mas todo mundo sabe, ou a maioria de nós viu esses dados, que foi permitido, em todos os 3 trabalhos de M0 resistente à castração, linfonodos pélvicos positivos, em exames convencionais. Tá? Então, mudou um pouquinho só no tamanho, um era até 1,5 centímetro no menor eixo, e no outro era até 2 centímetros no menor eixo, mas linfonodos pélvicos pequenos, né, teoricamente até 2 centímetros, eram permitidos. Esse grupo de pacientes é um fator de risco para a doença à distância no PET-PSMA. Né? Então, talvez a maneira de a gente falar, não vamos fazer PET-PSMA para ninguém, tudo bem, não vamos fazer, talvez seja muito radical.
mas a gente pode tentar, talvez, selecionar alguns pacientes que poderiam, eventualmente, se beneficiar, os outros já têm muito risco de doença à distância. E o grupo de pacientes que tinha já recebido tratamento local. Então, esse grupo, que é aquela primeira linha que eu mostrei para vocês, esse grupo, talvez, tenha já uma chance muito grande de ter doença à distância quando tem essas características do M0 resistente à castração. Então, foi isso que ele mostrou. Apesar disso, todos os subgrupos se beneficiaram. Então, saindo da história do PET, voltando ao que a gente tem de convencional que a gente tem nos trabalhos, esse aqui seria o segundo dado mais importante desse momento para a gente discutir, que é o doubling time. Então, o que foi falado aqui, que não é o PSA, na verdade, que mais importa para esse grupo de pacientes, e sim o quanto é o tempo de duplicação, o quão rápido esse PSA está subindo. Se esse PSA sobe ou dobra em menos de 3 meses, esse paciente vai desenvolver metástases em 9 meses, em média. Então, é um paciente grave, ele praticamente vai desenvolver metástases muito rápido. Em compensação, se esse paciente tem um doubling time acima de 15 meses, esse paciente vai demorar 4 anos para desenvolver metástase. Então, certamente, esse é um paciente com uma doença muito mais indolente do que o primeiro. E esses, teoricamente, são a mesma característica, M0 resistente à castração, mas o doubling time é super importante para esse grupo de pacientes especificamente. E o que a gente fazia até então? A gente fazia manipulação hormonal, como a gente já comentou aqui, bicalutamida, flutamida, nilutamida, todas essas coisas aí, tentava fazer outras manipulações em cima da hormonoterapia que a gente já estava recebendo. E o Deusdedit estava comentando um negócio, e o que o professor Marcos também falou, eu acho que vai acontecer. A história da urologia está voltando, invertendo no câncer de próstata, está muito engraçado. E sabe onde é que nós vamos parar? Nós vamos parar fazendo antiandrogênio isolado para doença avançada de câncer de próstata, que é o que a gente fazia há 30 anos. Lembra quando chegava um paciente mais velhinho, senhorzinho, câncer de próstata, 80 anos. Faz o seguinte, toma aqui só um Androcur, toma aqui um Casodex, aqui uma bicalutamida, e vai para casa tranquilo, voltava dali 3 meses, o PSA tinha baixado, o vozinho estava bem, ganhou um peso, comeu um pouquinho mais. E nós estamos voltando a fazer isso. A gente tem um trial rodando hoje no Brasil de apalutamida isolada para doença metastática. Então, a gente fomos para o bloqueio completo, como se fazia nos anos 90, e agora estamos voltando para fazer só o bloqueio com antiandrogênico. Então, realmente, eu acho que a história vai se repetindo, concordo com isso. Ou a gente só observava esse grupo de pacientes. Se tentou várias coisas. Essas drogas aqui, atrasentan e botentan, elas chegaram até a ser liberadas pelo FDA por um período curto, como um fast track, na verdade. Depois, os trials fase 3 não mostraram benefício. O trial do denosumab, nesse grupo de pacientes, ele veio para o Brasil, inclusive a gente participou desse trial aqui. Ele, na verdade, foi até positivo, por definição. Se você olhar essas curvas aqui, elas são diferentes, essas duas curvas. O urologista não se anima muito com essas curvas aqui, mas o oncologista já consegue ver uma diferença ali, né? Já dá poxa vida, tem alguma coisa ali que parece que tem uma diferençazinha. E, na verdade, o Metastasis-Free Survival, a diferença da sua sobrevida livre de metástase, foi positivo nesse trial. Mas essa diferença era pequena e todo mundo considerou que sobrevida livre de metástase para esse grupo não seria, na verdade, não favoreceria tanto sobrevida global, e por isso não foi aprovada a droga nessa indicação. O que a gente tem hoje? Já foi comentado, o próprio Felipe mostrou ali num slide. Essas são os 3 trials aqui, o Spartan com a apalutamida, o Prosper com a enzalutamida e o Aramis com a darolutamida. Lembrando que a darolutamida não tem aprovação nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, por enquanto. Mas por que tratar esse paciente? Aqui é o que a Mariana tentou defender aqui no lado dela, quer dizer, a gente está tratando um paciente que não sente nada, só está com o PSA subindo, e a gente quer adicionar uma droga potencialmente tóxica e cara. Então, por que fazer isso? Então, sobrevida livre de metástase, a gente já comentou aqui, os oncologistas comentaram 3 ou 4 vezes hoje, que já foi definido em outros trabalhos como um surrogate endpoint, ou seja, paciente que tem Metastasis-Free Survival que ganhou com isso, ele vai ganhar em sobrevida também. Aparentemente, isso é verdade. E ele retarda a progressão sintomática. Você falar para um paciente que ele vai atrasar o tempo dele ter metástase, dele ter sintomas da doença, provavelmente ele vai comprar essa ideia, e nós, como médicos, também compramos essa ideia, porque parece bastante atraente. Esse slide aqui, resumo, o slide não é meu, eu roubei esse slide aqui, mas ele é do professor Neil Shore, e ele fala bem, na verdade, para a gente, na hora de definir isso, daí, o que é importante para o paciente, o que é importante para a gente, né, quando a gente vai definir usar essa droga ou não. Então, para o paciente ficar tranquilo, isso aqui parece bobagem,
mas isso aqui é importante. O paciente vê o PSA dele baixando, sabendo que a doença dele está controlada, o cara fica muito mais tranquilo do que ele vir cada mês. Não, seu PSA está subindo, mas tranquilo, é só metástase-free survival. Relaxa, está tudo bem, não tem ganho de outros ganhos de benefício. Vamos esperar essa sua doença. Isso é complicado para o paciente. E essa segunda frase também é muito importante. O paciente facilmente entende o que é ser metastático e o que não é ser metastático. Se explicar aqui, não, mas... E hoje a gente sabe disso. Eu tenho pacientes com câncer de próstata metastático, sensíveis à castração, que têm um prognóstico melhor do que um paciente não metastático resistente à castração. Entenderam isso aí? Não ficou meio Dilma essa explicação? Não, mas assim, o paciente às vezes não é metastático, mas ele tem um doubling time super curto, uma doença agressiva, era um Gleason 9. Esse cara vai morrer antes do que o paciente que já tem metástase, mas tem um doubling time lento, é sensível à castração, você sabe que você vai ficar 5, 6 anos fazendo hormônio. Então, mas para o paciente não é fácil ele entender isso. Para mim não é fácil entender isso. Para os pacientes explicar que nem sempre ter metástase é tão ruim assim, ou que a gente vai poder tratar ele depois, não é fácil. Então, talvez fosse mais fácil hoje em dia para o paciente entender que é melhor tratar agora e ter a doença dele controlada. Para a gente sabe que, claro, os dados para sobrevida global não são tão claros, e a gente pode, na verdade, estar fazendo o mesmo tratamento que talvez a gente fizesse quando esse paciente desenvolvesse oligometástase, a gente ia ter mais ou menos o mesmo resultado. Então, isso realmente é complexo, a gente ter essa discussão sempre com o paciente. Bom, vamos para os dados aqui, não tem como a gente não mostrar esses dados. O Sparta, então, o que ele fez? A gente já viu um pouquinho disso aqui hoje, pegou esse grupo de pacientes, lembrando, estadiamento convencional, tomografia e cintilografia óssea, nódulos pélvicos até 2 centímetros abaixo, desde que abaixo da bifurcação ilíaca eram autorizados. Doubling time tinha que ser abaixo de 10 meses, mantendo hormônio ou fazendo orquiectomia. Isso aqui é um negócio importante. Esses dias eu perguntei para um oncologista clínico, se o paciente tiver tanto tempo já em hormonioterapia, ele parar a hormonioterapia e o testosterona dele continua baixa. Nós paramos. Falei, doutor, esqueci de fazer minha última injeção, faz 6 meses que eu não faço. Aí, antes de começar, você colhe uma testosterona do cara, a testosterona do cara deu 32. Faz 6 meses que ele está sem hormônio. Faço só a apalutamida ou faço hormônio mais a apalutamida? Já que ele está castrado sozinho já. E um dos oncologistas que eu perguntei falou, eu não faria hormônio de novo, ele já está castrado, por que eu vou fazer hormônio de novo? Mas isso, a gente não está autorizado a fazer isso. Então, nesse estudo aqui, não importa. Não importa a testosterona que o paciente tivesse, ele tinha que continuar fazendo a medicação dentro do estudo. Tinha grupos pré-determinados, PSA doubling time acima e abaixo de 6 meses. Esses pacientes foram randomizados para receber a apalutamida, são 4 comprimidos por dia, não precisa corticoide, e placebo no outro grupo é a sobrevida livre de metástase, que era o endpoint primário. Então, o endpoint primário não é sobrevida global, é sobrevida livre de metástase na hora que aparece a primeira metástase. Aqui vocês não precisam ver esse gráfico todo, o mais importante aqui é mostrar que realmente o doubling time dos pacientes era bem baixo mesmo. Então, 4 meses aqui a média de doubling time eram pacientes realmente graves, o PSA desses pacientes estava subindo bem rápido. E esse foi o dado que levou à aprovação da droga nessa indicação. Então, sobrevida livre de metástase, é bem claro aqui ver, ficou fancy aqui esse vermelhinho aqui no gráfico, mas nem precisava, dá para ver bem a diferença aqui entre a apalutamida, que demorou 40 meses para o paciente desenvolver metástase, e 16 meses o paciente de placebo já desenvolveu a metástase. Então, era aquilo que a gente viu naquele primeiro gráfico. Se a média de doubling time aqui era 4 meses, obviamente que em menos de 2 anos esse cara desenvolve metástase. É isso que aconteceu aqui. E você vê por que esse gráfico, eu falo isso de vez em quando, por que esse gráfico é em escadinha assim, e não é uma curva, para quem não está muito acostumado com esses gráficos de sobrevida. Obviamente isso aqui é sobrevida livre de metástase. Então, quando o cara vem a cada 4 meses ou a cada 3 meses fazer os seus exames de imagem, aparece a metástase, ele vai saindo da curva, não é como é uma curva de sobrevida global, que é uma curva mais regular, vamos dizer assim, não tem essa escadinha aí. Isso aqui é sobrevida livre de metástase. Inclusive, quando você está atendendo esse paciente no teu estudo clínico e ele tem uma metástase, vista ao exame de imagem, existe uma diferença entre atingir o endpoint de um estudo e tirar o paciente de um estudo. São coisas distintas. Quem já participou de estudos clínicos sabe disso. Eu poderia colocar esse paciente como um endpoint atingido, paciente 00052, no dia 10 de julho, apareceu uma metástase. Pimba. Endpoint primário está resolvido. Eu parei a droga nesse dia 10 de julho? Não necessariamente.
eu posso continuar fazendo a droga. Se eu achar que esse paciente, mesmo com poucas metástases, continua se beneficiando da medicação do estudo, eu posso deixar ele no estudo por mais tempo, apesar dele ter atingido o endpoint primário. Todos os subgrupos se beneficiaram, então vocês veem aí, independente da idade, independente de ter linfonodos ou não linfonodos, se o tempo de duplicação de PSA era acima ou abaixo de 6 meses, todos esses subgrupos, na verdade, se beneficiaram do uso da medicação quando comparado ao placebo. Desfechos secundários, tempo de progressão sintomática, alguém até já mostrou esse gráfico aqui hoje, então isso importa mais para o paciente do que a imagem. Ou seja, quando aparece realmente um sintoma desse paciente, esse paciente tem dor, esse paciente tem algum outro tipo de sintoma, isso é muito mais importante do ponto de vista clínico para o paciente. E isso também houve um benefício, comparando a palutamida com o placebo, mas o endpoint, na verdade, a linha, né, o gráfico aí, 50% da casuística não foi atingida ainda, por isso que ambos estão acima e está como NR ali, porque não foi atingida a mediana ainda para nenhum dos dois braços. E sobrevida global? Sobrevida global vai ser sempre reduzida, por quê? Porque esses pacientes vão ser tratados de outra maneira. A partir do momento que ele aparece uma metástase, ele vai receber outros tipos de tratamento. Então, o gráfico nunca vai ser o mesmo, obviamente, mas ainda assim é uma tendência de benefício em sobrevida global, mas a mediana também não foi atingida por braço da apalutamida, então a gente não tem esse dado ainda, o segmento ainda não é suficiente. Isso é uma coisa muito importante em relação a esse estudo particularmente. O que esse paciente recebeu de tratamento depois do estudo? Porque, considerem, eu estou lá com esse paciente no clinical trial, eu sou investigador. O paciente é M0 resistente à castração. Ele já é resistente à castração, mas não tem metástase. Aí aparece uma metástase num exame convencional, não PET-PSMA. Então, apareceu na tomografia ou na cintilografia. A partir desse momento, esse paciente é um M1 resistente à castração. Certo? Agora ele está na nossa categoria da última discussão aqui. Ele é um metastático agora, mas já resistente à castração. E para esse grupo de pacientes existem uma série de drogas aprovadas. Abiraterona, enzalutamida, docetaxel, cabazitaxel, cipralestrozol a gente não tem no Brasil, Radium 223. E esses pacientes precisam agora parar o estudo e receber em algum momento, a hora que ele tiver progressão, a hora que você achar que ele não tem mais benefício, ele precisa receber esses tratamentos. E a gente, romanticamente, pensa que todo mundo vai receber algum outro tratamento, mas esses pacientes não recebem, muitas vezes, outros tratamentos, por uma série de motivos. Porque não tem acesso. Esse paciente está num lugar onde ele não tem acesso a outras medicações. Então, ele saiu do estudo clínico, é triste falar isso, mas é a pura verdade. O paciente termina o estudo clínico, acabou, ele vai fazer cuidado paliativo depois do estudo clínico, porque ele não tem acesso a outras medicações. Nesse estudo, particularmente, isso foi um pouco melhor. Ainda assim, não é 100%. Observem, no braço da apalutamida, 60% dos pacientes, é o que está em amarelo aqui, 60% dos pacientes receberam outros tratamentos. No braço do placebo, 80% recebeu. A maior parte desses tratamentos às custas de abiraterona. Por quê? Porque a indústria que fez o estudo forneceu a segunda linha de tratamento, forneceu a abiraterona para esses pacientes. Porque se não tivesse fornecido a abiraterona, isso aqui seria 30%, 25%, 35% no máximo. Mas ela forneceu e, por isso, a gente tem esse valor de segundos tratamentos fornecidos para os pacientes. Isso é importante. Por quê? Porque aí você tem um segundo endpoint, que é a sobrevida livre da segunda progressão. E é importante entender esse conceito especificamente. Por quê? Você tem a primeira progressão. O paciente recebeu apalutamida versus placebo. Ok. Em algum momento, ambos vão progredir. Quem está no placebo faz metástase mais cedo, progride. 40 meses, em média, quem está na apalutamida também vai fazer. Depois disso, eles vão receber tratamento, que a gente viu ali, docetaxel, cabazitaxel, etc. E aí ele vai ter uma segunda progressão. E eu posso calcular o momento dessa segunda progressão até o começo, até o momento lá da randomização, lá no começo. E se essas coisas forem iguais, quer dizer que não houve muito benefício em fazer a primeira droga tão cedo. Eu poderia ter esperado e feito a droga mais para frente. É o princípio da corrida de bastões. Se eu tiver um corredor muito bom no começo, que já vai ganhar a corrida independente dos outros, ok. Se eu tiver um corredor que corra muito bem no começo, mas o outro de lá vai correr bem no final, nós vamos chegar junto, não vai fazer diferença. Então, aqui, esse endpoint, que só foi calculado especificamente nesse estudo, nos outros dois não, infelizmente, é muito importante. E quando isso foi feito, ainda assim a diferença foi importante. E tem um jeito engraçado de ver esse gráfico aqui. Isso aqui é o gráfico de sobrevida na segunda progressão, não é a primeira progressão mais. Isso aqui os pacientes já receberam uma segunda linha de tratamento. Claro que quem estava no placebo recebeu outras linhas de tratamento mais cedo, certo? Quem está na apalutamida continuou na apalutamida mais tempo, quem está no placebo já saiu mais cedo. Então,
Observem, aqui esse gráfico chama de apalutamida e placebo. Mas, na verdade, lembra que com 16 meses, os pacientes de placebo tiveram progressão, correto? Foi o que a gente viu naquele primeiro gráfico. Então, com 16 meses, esses pacientes não são mais placebo. Em breve, eles vão mudar de tratamento. 79% deles receberam uma segunda linha de tratamento, acabei de mostrar isso para vocês. Então, esse gráfico aqui, na verdade, a partir dos 16 meses, ele está comparando a apalutamida com abiraterona, docetaxel, cabazitaxel, rádio 223, cipuleocel e assim por diante. Então, esse gráfico aqui já não compara mais a apalutamida com placebo. Ele compara a apalutamida com uma outra droga ativa contra o câncer de próstata. E ainda assim há benefício. Tá? Então, é importante, esse endpoint é importante. Quando saiu esse estudo, a gente demorou para assimilar bem, eu pelo menos demorei para assimilar bem essa informação. Mas, ao longo do tempo, a gente foi solidificando isso, entendendo melhor como funciona a análise dessa informação. E ela é uma análise muito importante. Há efeitos colaterais, sem dúvida nenhuma. Né? Fadiga, hipertensão, não são efeitos graves, você vê efeitos grau 3 e 4 são mais raros, fora a hipertensão, mas hipertensão grau 3 é uma questão de nível de pressão, então qualquer pressão que subiu, eventualmente já é, mesmo que não seja sintomática, seja um grau 3 ou 4. Mas, assim, vocês observem que o padrão de efeitos graves é pequeno, o rash sempre incomoda na apalutamida, na maioria das vezes ele é facilmente tratado, poucos pacientes precisam interromper a droga por causa disso, mas é uma realidade o rash com a apalutamida especificamente. Fratura também foi um pouco mais no grupo da apalutamida. Tá? Alterações mentais, convulsões, não teve uma prevalência tão importante nesse grupo. Em relação ao rash, para vocês começarem a fazer a apalutamida, é uma realidade, não tem jeito. 1/4 dos pacientes, 25%, vão fazer um rash. Ele geralmente é no começo, para vocês saberem assim manejar esse rash. Né? Geralmente ele é no começo, nos primeiros 3 meses. Se você interromper a droga, metade dos pacientes vão ter um pouco de rash de novo quando você voltar à medicação. Né? Quando interrompe, melhora, sem dúvida nenhuma. Não precisa interromper sempre, mas se você interrompe, sem dúvida nenhuma, o rash melhora. O rash é, na maioria das vezes, ligado à droga mesmo. 2,4% dos pacientes que interromperam foi devido ao rash. Então, não é muito comum isso acontecer, mas acontece, e às vezes a gente tem que interromper essa medicação ou reduzir a dose. Tratamento para isso, esteroide tópico, na maioria das vezes, antihistamínicos, e 4% dos pacientes precisaram de esteroides orais. Esse é um paciente meu, você vê que não é nada terrível assim, né? Mas incomoda. Você vê uma vermelhidão, o dele, na verdade, como esse paciente, por exemplo, ele tem um rash grave. Você fala, pô, mas não parece muito grave, não é um vermelhidão e tal, não é um negócio terrível. Mas a avaliação de rash grave ou não grave não é pela quanto é feia a lesão, é pela extensão da lesão corporal. Se a extensão é no corpo inteiro, mais do que 30% da superfície corporal, o rash é grave. Esse é um paciente que teve um rash grave relacionado à apalutamida. Ele não precisou interromper a droga, foi tratado, melhorou, mas incomoda, às vezes coça um pouco. Então, é uma coisa a gente entender e manejar isso de maneira adequada. Tá? Qualidade de vida não se alterou, na verdade, perdeu qualidade de vida a partir do momento que os pacientes desenvolveram metástases, mas pela medicação não houve uma alteração importante de qualidade de vida. Os outros estudos, falando rapidamente, estudo Prosper, que utilizou enzalutamida no mesmo cenário, comparado a placebo, basicamente igual o estudo. A única diferença aqui, o Bruno comentou hoje, que o PSA aqui tinha que ser maior ou igual a 2. Sobrevida livre de metástases praticamente igual à curva. Efeitos adversos um pouco diferentes. Né? Então, essas drogas têm diferenças mais relacionadas a efeitos adversos. Aqui, no caso da enzalutamida, não tem muito rash, praticamente não tem nenhum rash. Não tem tanto efeito em relação a fraturas ou quedas, mas tem um pouco mais de efeito, tem efeito em hipertensão também e tem efeito em sistema cognitivo. Né? Então, alterações mentais, uma confusão mental algumas vezes, o paciente fica meio aéreo, não é uma coisa muito simples de avaliar, às vezes é um sintoma subjetivo, mas isso acontece. O paciente que está um pouco aéreo, não está exatamente 100% por esse lado aí, e um pouquinho de convulsão também. Convulsões são raras, na verdade, raríssimas, mas aconteceram estatisticamente mais no braço da medicação. E essa terceira droga, não aprovada, que eu falei para vocês, mas que foi publicada no início desse ano e apresentada na ASCO-GU, que é, na verdade, a ideia de criar uma terceira medicação que tivesse um desenho um pouco diferente das outras duas. Então, essa medicação é a darolutamida, e com esse desenho, talvez a gente conseguisse um perfil de tolerabilidade melhor para essa medicação. O desenho do trial
repetindo, terceira vez praticamente a mesma coisa, grupo de alto risco, doubling time menor do que 10 meses, de novo sem PET-PSMA, estadiamento convencional. Endpoint, praticamente a mesma coisa, o hazard ratio foi um pouco menor aqui, a gente pode discutir isso, em vez de 70%, 72%, foi 59% aqui. Difícil dizer se é uma droga menos efetiva, porque esse hazard ratio foi menor, não dá para comparar lado a lado, mas se a gente quiser comparar efeito colateral, também a gente tem que comparar sobrevida. Teoricamente, ela foi um pouco menor do que nos outros 2 estudos que foram apresentados. Parece que o efeito colateral, né, os eventos adversos com esses estudos, com essa droga especificamente, foi menor, foi mais facilmente tolerado, embora as outras 2 já eram drogas muito facilmente toleradas, essa aqui pareceu ainda melhor na maioria dos eventos adversos. Então, não tinha rash, não tinha praticamente alteração de sistema nervoso central, um pouco de fadiga também, hipertensão também aconteceu. Existe uma certa crítica aqui, eu sou parte desse board aqui, desse estudo, existe uma crítica que a gente está reavaliando, inclusive, que é o fato de que o grupo placebo nesse estudo também tem eventos adversos a menos do que nos outros estudos. Então, talvez a maneira como foi reportado eventos adversos, a maneira como foi calculado eventos adversos seja diferente, pode ser que sim. Foram cumpridos todos os trials, todas as definições de eventos adversos, mas pode ser que seja diferente. De qualquer maneira, pareceu um perfil de tolerabilidade bem interessante, principalmente nessa área cognitiva, de memória, crises convulsivas, etc. Não tinha aumento de fratura nem de quedas, e perda de peso um pouquinho maior. Isso é uma coisa que apareceu, a gente não fala muito sobre isso, mas é uma queixa bastante importante, perda de peso e perda de apetite nesses pacientes. Eu tenho muitos pacientes nas 3 medicações que têm queixa de perda de peso e perda de apetite. Qualidade de vida não foi impactada em nenhum dos 3 estudos, existem boas avaliações organizadas em relação à avaliação de qualidade de vida nesses grupos de pacientes, e nas 3 não houve diferença. E a toxicidade, provavelmente não é justo comparar lado a lado a toxicidade, mas esse é um gráfico que mostra as toxicidades de cada droga. No geral, a gente teria darolutamida com menos toxicidade, aparentemente, embora as 3 drogas são muito bem toleradas, e muito provavelmente a gente vai tomar decisões baseadas em toxicidades específicas para uma coisa ou outra, em relação a rash, em relação à alteração cognitiva, pacientes de mais idade, pacientes que não podem tomar alguns outros tipos de medicação, pacientes que têm polifarmácia, né, isso é importante, saber quais são as outras medicações que os pacientes tomam, ver qual que é a interação medicamentosa, isso também é uma outra coisa bastante relevante. Para terminar, o que a gente vai levar em consideração para tomar a decisão, não só por qual medicação fazer, mas também se a gente vai fazer alguma medicação ou não. Alguns desses pacientes você pode decidir não fazer nenhuma medicação e acompanhar a Mariana aqui na defesa dela e não tratar esse grupo de pacientes. Então, a gente vai usar fatores de risco para progressão metase, a gente viu aqueles fatores de risco ali, PSA, linfonodos pélvicos, etc. Custo da terapia, é claro, né, quanto isso aí vai custar para o sistema de saúde. Toxicidade de cada agente, como que cada agente se comporta em relação a cada paciente específico, se aquela toxicidade vai ser mais importante para aquele paciente. Expectativa de vida, claro que eu não vou tratar e adicionar um tratamento se esse paciente tem comorbidades graves e tem a sua vida limitada por outras características. E, talvez o mais importante de tudo, preferência do paciente, né? Claro que não é fácil fazer aquilo que eu mostrei para vocês logo no início, fazer com que esse paciente entenda o que quer dizer sobrevida livre de metástase e qual que é a relação disso com sobrevida global. Para a gente demora uma semana para conseguir entender isso, não é para um paciente em meia hora de consulta que ele vai conseguir entender isso de maneira muito fácil, mas, sem dúvida nenhuma, tentar entender a preferência dele, até em relação a efeitos colaterais, ou o que é mais palpável para ele conseguir entender isso, acho que é uma coisa sempre, né, em oncologia, bastante razoável. Era mais ou menos isso. Obrigado pela atenção aí de todos. Eu acho que a gente tem talvez uns 5 minutinhos aí para alguma pergunta sobre esse assunto. Não, acho que estamos na hora já do próximo. Amor, eu queria saber se você tem algum insight agora mais recente sobre as fraturas ocorridas em 4%, 4,4%. Não tem como explicar muito, né, do ponto de vista até tem bastante estudo sobre isso, Álvaro, e assim, a gente sabe que esses pacientes são politratados, estão há muitos anos com orquiectomia ou com hormonioterapia. A verdade é que
nós, na clínica, e até mesmo dentro dos estudos clínicos, a gente não tem uma atenção tão importante com saúde óssea, né? Assim, por exemplo, os estudos clínicos não obrigam, a maioria desses estudos clínicos não obrigaram a gente, por exemplo, a fazer uma densitometria óssea. Não era obrigado a fazer dentro. Você poderia se você quisesse, mas não era obrigado a fazer uma densitometria óssea, avaliar a saúde óssea. Você poderia fazer agentes protetores. Não, mesmo assim foi diferente do placebo, né? Mesmo assim foi diferente do placebo. Sim, essa é a grande questão. Você fala assim, não, independente do que foi feito, tem placebo do outro lado, dá para a gente comparar, né? Foi um pouquinho a mais. Então eu acho que não, isso é real, eu acho que é real essa diferença. Quer dizer, você adicionar mais tratamento, você vai machucar mais esse osso? Vai. Não há dúvida de que estressar ao máximo o receptor de androgênio, diminuir ao máximo a testosterona desse paciente, bloquear ao máximo isso, a gente vai aumentar a taxa de fratura, sim. Se a gente pode fazer alguma outra coisa para tentar equalizar isso, começar a usar a medicação que não está aprovada teoricamente, né, proteção óssea, pelo menos não no esquema intensivo, a gente tem que esperar o paciente ter metástase e ser resistente à castração para a gente realmente ter a indicação, mas a gente talvez deveria fazer mais densitometria óssea e para aqueles pacientes que têm uma osteopenia, uma osteoporose, começar a tratar também, mesmo com uma dose menor, acho que a gente peca nisso. Eu revisei recentemente alguns pacientes meus de ensaios clínicos e eu falei, poxa, muitos pacientes passaram muito tempo sem fazer nenhuma densitometria óssea, então aqui a gente está vendo esses pacientes de 4 em 4 semanas, às vezes, e ninguém lembrou de pedir uma densitometria óssea, de fazer alguma outra coisa na preocupação de saúde óssea desse grupo de pacientes. Então, acho que isso é importante, eu acho que a gente tem como reduzir isso, mas eu acho que é real. Eu acho que não é uma coisa meramente estatística, não. Eu acho que isso realmente pode acontecer e, repetidamente, os trabalhos aí mostrando que essa é a realidade. Bom, obrigado.